Queridos irmãos, como é que vocês estão? A paz do Senhor, não é? O querido irmão Elton, nosso chefe, ele tem já insistido há algum tempo comigo para eu fazer um vídeo, né, de uma devocional, e às vezes eu ouço, eu percebi que eu nem respondi algumas vezes, e ele mandou esse mesmo pedido algumas vezes. A insistência dele me fez entender que era o momento certo de eu compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, não é? Ele me pediu para falar um pouquinho sobre a embaixadinha. Nós temos uma embaixadinha que é também chamada Embaixada Mirim, né? O pré-embaixada, de 5 a 9 anos de idade. O que aconteceu nessa nova fase? Chega um irmão precioso na igreja, o Marcelo, e os filhos dele, né? O Isaac, 8, o Samuel, 10, hoje com 10, e o Pedro, 14. E eles estavam jogando futebol, mas esses adolescentes de 9 a 16 anos, e a turminha deles estava bem, um pouco mais velha, né? 16 anos e tal. Eles jogam um futebol assim bem violento, bem diferente, não é? Dos menores. E chegou num momento que o líder da embaixada da nossa igreja falou assim: olha, isso não... a embaixada é de 9 anos para frente. Os menorzinhos estavam meio que atrapalhando, né? E eu percebi aquilo, que o Marcelo levava os meninos e que a embaixada era importante para a vida dos filhos do Marcelo. E Deus me mostrou a vida do Marcelo. Deus mostrou aquilo que falou assim para mim, falou: aquele cara é especial. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou bajulador desse métier dos mais velhos, né, queridos irmãos? Desse povo mais tradicional da igreja, não é? Se Deus me dá um dom, Deus me dá aquele dom de Gaio, que é receber bem aqueles que são estrangeiros. Esse é o chamado que eu tenho. É o chamado que eu tenho de Deus, não é? Porque a Bíblia fala contra o Diótrefes, que gostava da primazia. Então a gente tem que lutar contra esse gosto de querer a primazia. É um desafio. Mas o Espírito de Deus tem nos dado pessoas, e eu imaginei assim: Senhor Deus, como é que a gente vai acolher o Marcelo e os filhos dele? Não é? Então cria uma embaixadinha para eles. Não é? E nós criamos uma embaixadinha. Agora, criar, conversa fiada, né? Não tem nada, absolutamente nada de novo, porque na verdade eu comecei na embaixada com 6 anos de idade, incentivado pelo pastor Lorival. Lorival me tratava com muito respeito, e respeito é uma coisa que criança gosta. Às vezes a gente tem adulto aí que pensa que não precisa de dedicar a criança. Tem adulto que pensa. Entre nós, porque aqui a gente não precisa dedicar a criança a respeito. Eu me lembro muito bem, na minha infância, de quem me tratou com respeito. Eu era difícil, não é? Mas interessante que eu gostava de ser respeitado, você acredita? Não é? E Deus me deu o pastor Lorival, não é? Que cuidou muito bem de mim. Bom, eu quero completar aqui o seguinte: fizemos essa organização, recriamos, mas não tem nada, absolutamente nada de novo. Tem sido uma bênção, porque também Deus tem me mostrado o seguinte, que o interesse pela embaixada, ele vai diminuir a idade a cada tempo. Eu sou professor, os irmãos sabem, desde 1990, portanto há 30 anos, e professor de Direito. E eu gosto da docência, e eu tenho visto o seguinte: antigamente nós conversávamos certos assuntos ali na adolescência,
Hoje eles estão recebendo uma carga ideológica, da ideologia de Sodoma, queridos irmãos, e se os irmãos quiserem aprofundar isso algum dia, nós podemos falar da ideologia de Sodoma, que é a ideologia de gênero. Ontem mesmo, pela graça de Deus, saiu uma sentença favorável que eu advoguei, no caso de uma psicóloga, que o único pronunciamento dela contra a neutralidade de gênero foi num videozinho que ela fez, botou isso na internet, caçaram a profissão dela. Chama Patrícia, Santa Catarina. E me procuraram aqui, nós entramos com mandado de segurança e conseguimos ontem a anulação. Mas essa é uma ideologia do inferno que tá alcançando as nossas crianças através da Base Nacional Comum Curricular, dentre outros instrumentos. E eu tenho tido assim a graça de Deus, eu ia falar sorte, não é? De ter bons alunos, criancinhas, que estão escutando coisas que eu não sabia. Eu não sabia. Eu sei que os irmãos sabem, porque os irmãos são mais ilustres do que eu. Mas eu não sabia de William Carey. Eu tive que estudar William Carey, Hudson Taylor. Eu tive que estudar para dar aula para os meninos. Eles estão sabendo de Lutero, de John Huss, né? Menininhos, pequenos, e eles têm interesse nisso. São pequenininhos, mas têm interesse em aprofundar. Né? Então eu creio que esse povo é que a gente deve pegar. O que é que Deus me tem falado ultimamente e que me dá ânimo para compartilhar com os irmãos? A palavra de Deus para mim nesses últimos dias, de ontem para hoje, é assim: não desista dos seus sonhos. Né? Abraão andou, foi pela fé. Se a nossa vida, as circunstâncias estão nos sufocando, matando a gente, se a gente olha para um outro, para um lado, para o outro, fala, não tem esperança. Não tem mesmo. Glória a Deus, porque a nossa esperança é o Senhor. E Ele exige de nós a fé. Abraão andou pela fé. Isaac andou pela fé. Jacó andou pela fé. Meus irmãos, Isaac já tinha perdido o filho dele. José, que foi vendido para os escravos, ele pensou que estava morto. Lá no final da vida dele, ele encontra com o filho dele. Rei, governador-geral do Egito. Né? José, o sonhador. Se ele não tivesse andado pela fé, José, ele teria feito o quê? Deus não usaria ele como instrumento. Usaria outra pessoa. Mas José teria perdido demais. Então vale a pena a gente andar pela fé e caminhar em cima daqueles sonhos que o Senhor tem nos dado. A palavra que Deus me trouxe para compartilhar com os irmãos, além de um pouco da experiência, não é, que eu quero compartilhar, sobre essa embaixadinha, que eu quero o apoio dos irmãos, que nós precisamos de colocar isso como instituição oficial, e eu direi para os irmãos que em breve a embaixadinha vai ser mais importante que a embaixada, de 9 a 16 anos. Porque 9 a 16 anos essa faixa já foi. Quer trabalhar? Trabalha de 5 a 9 anos. Tá bom? Não desista dos seus sonhos. Viva pela fé. As circunstâncias são terríveis, mas o Senhor é que nos faz é Ele que abre o mar, é Ele que transforma e que nos alimenta. Nós estamos acomodados, mas o Senhor fará tudo novo. O Senhor nos conduzirá e dará sentido à nossa vida, o sentido dele para nós. E assim como ele abençoou José, um sonhador que estava na cela, sempre na pior, o Senhor Deus nos ajudará e nos abençoará. Amém? Até logo, queridos irmãos.